Bom, boa tarde. Nós estamos aqui hoje reunidos com a Previcom para uma exposição sobre o plano de previdência complementar do município, do município de São Paulo, que é oferecido aos optantes pelo regime de previdência complementar. Nós temos aqui para a nossa exposição a Josi Andrade, que é assessora de relacionamento institucional da Previcom, e o Everaldo França, que é o responsável pela consultoria de investimentos da Previdência Complementar. A Josi vai falar sobre os aspectos institucionais de governança e o Everaldo vai falar sobre um aspecto que é muito importante para todos nós, eu sei que é de interesse, que diz respeito à política de investimentos e às expectativas que os optantes pela Previdência Complementar e pelo Plano de Previdência Complementar da Previcom podem ter. Antes de encerrar a minha participação, a forma como nós organizamos esse evento é com umas exposições da Josi e do Everaldo, e depois nós abrimos um período para interação e perguntas e questionamentos. Eu queria agradecer a Fabiana e ao Previcom, que desde o primeiro contato que eu fiz, foram bastante receptivos e estiveram bastante dispostos a proporcionar esse momento de informação para que todo mundo possa decidir sobre a opção ou não pelo regime de previdência complementar com o maior número de informações possíveis. Quero agradecer também ao Everaldo e à Josi por estarem aqui conosco esta tarde, expondo esses aspectos da previdência complementar e que são importantes para os nossos colegas, porque é uma opção por 10, 20, 30 anos de vida. Eu agradeço também a presença de todos aqui e vou passar a palavra para a Josi para que a gente possa começar. Vamos lá, obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação para a gente ir conversando e entendendo como funciona o plano. Vocês estão conseguindo ver? Tela cheia? Sim. Sim? Então vamos lá. Eu, pelo menos, sim. SP Previdência, a Previdência Complementar dos Servidores de São Paulo. Como era o regime, né? Previdência do regime básico, do Instituto de Previdência do município, aposentadoria integral ou proporcional, conforme, de acordo previsto com a legislação do município. Como que ficou? A partir de dezembro de 2018. A Previdência Básica, só que agora com o limite do teto igual ao teto do regime geral, né? Então, o Instituto de Previdência do município vai, a partir desse momento, pagar o limite máximo de aposentadoria de R$ 7.087,22, que é o teto de 2022. Então, esse teto, todo ano, ele é reajustado. Então, conforme o teto no momento da aposentadoria desse servidor. Esse é o limite que o Instituto de Previdência do município vai pagar para o regime próprio a partir de dezembro de 2018. Mais a Previdência Complementar. Então, esse servidor que entrou a partir desse momento, ele tem o teto do INSS como limite do regime próprio, mais a Previdência Complementar fazendo o acúmulo da sua previdência para aposentadoria. Então, ele vai ter duas fontes, o regime próprio e o regime complementar. A SP Previdência é um plano de previdência feito sobre medida para ajudar o servidor, tanto no período da acumulação, como lá na frente, na aposentadoria, para ter esse momento mais tranquilo e feliz. Como que ele funciona? O SP Previdência é opcional e utiliza a modalidade CD, né, que é a contribuição definida. Então, todos os meses o servidor ele vai ter um valor já pré-fixado, né, pré-determinado, que ele investe e isso vai para uma conta individual vinculada ao seu CPF.
ao se aposentar, ele vai receber esse acumulado em parcelas mensais. E ele vai modular qual é o período que ele deseja receber esse montante. O mínimo que ele pode fazer essa retirada é de 5 anos, mas ele pode, então, ver lá quanto ele tem de montante e dividir aquilo por 10 anos, por 15 anos, isso ele vai decidir. O valor do benefício vai variar de acordo com o tempo de recebimento dele e o total acumulado, com as rentabilidades e aplicações durante o período de acumulação. Neste momento, quem pode participar da Previcom, né? É sempre por meio de ficha de adesão. Todos os servidores admitidos a partir de 28/12/2018 são os chamados ativos, são aqueles que recebem acima do teto do INSS. Servidores admitidos após 28/12/2018 com remuneração abaixo do teto, que a gente chama de ativo facultativo. Esse também pode aderir à Previdência Complementar. A emenda 41, que trouxe agora a possibilidade da migração, né, para servidores aí admitidos anterior a 28/12/2018 e que optarem por migrar para o regime previdenciário, que poderão aderir à Previdência Complementar e contar com a contrapartida do patrocinador, quem fizer a opção pela migração. As vantagens para o servidor com contrapartida, né, que ganha acima do teto do INSS e optar pela migração, ele tem no momento zero 100% de rendimento, porque ele coloca lá 7,5% e o município vai colocar com ele 7,5% também. Então, o servidor que resolve fazer a migração e participar da Previdência Complementar, ele pode, de forma paritária até 7,5%, ter a contrapartida. Mas se ele decide colocar menos, se ele decide colocar 5%, ele coloca 5%, o município 5%. A lei determina até 7,5%. Se ele desejar colocar mais, pensando aí numa restituição de imposto de renda, ou no acúmulo mesmo do volume de aposentadoria, né, do patrimônio previdenciário dele, ele pode contribuir, como está aqui no slide, 10%, mais o município para na contrapartida de 7,5%. Eu trouxe um exemplo para isso ficar um pouco mais fácil da gente assimilar. Neste exemplo, um servidor que ganha R$30 mil, o teto em 2022, R$ 7.087,22. O salário de participação vai ser o do teto do INSS até o limite do salário dele. Então, ele passa a não contribuir mais 14% em cima do todo e ele passa a contribuir somente em cima do teto do INSS. Essa diferença do teto até o salário dele, a gente chama de salário de participação. Nesse exemplo, ficou R$ 22.912,78. Colocamos a alíquota de contribuição de 7,5%. 7,5% do participante, 7,5% do patrocinador. Nesse exemplo, corresponde a R$ 1.718,46 do participante, R$ 1.718,46 do patrocinador, na contribuição total de R$ 3.436,92. Nesse exemplo, ele contribuiu, né, com R$ 1.718,46 e teve um acréscimo de R$ 3.265,08 em sua conta. Houve uma cobrança da taxa de carregamento de 5%, que nesse exemplo corresponde a R$ 171,84. A Fundação de Previdência Complementar é uma fundação sem fins lucrativos, ela precisa, para manutenção do plano, cobrar essa taxa inicialmente. O Estado de São Paulo iniciou essa taxa em 2013 com 5%. Essa taxa já está zerada, né? Já faz uns 2 ou 3 anos, a Fabiana vai poder me falar melhor. Com o tempo e o volume de participante e do patrimônio previdenciário, essa taxa hoje é zerada para o Estado de São Paulo. A mesma coisa acontece no município. Como é um plano relativamente recente e que ainda ainda está no período de captação desses novos participantes, essa taxa hoje corresponde a 5%, tende
a baixar e diminuindo com o tempo. Para o servidor acima do teto, nesse exemplo que a gente deu, vamos imaginar que esse servidor tem 30 anos, deseja se aposentar com 65, com aquele salário de 30 mil, a contribuição dele de 7,5%. Em 35 anos, esse servidor terá acumulado R$ 2.978.111,16. Se escolher receber o benefício por 15 anos, ele terá um acréscimo de R$ 21.850,62 em sua renda mensal. Então, ele vai receber a aposentadoria lá no regime básico, limitada ao teto, e mais a previdência complementar. Então, caso faça contribuições extras, né, vamos dizer, por ano, ele faça uma contribuição de R$ 1.000. Esse valor, então, sobe e vai para R$ 22.303,25. A gente dá o exemplo de servidores, por exemplo, dos fiscais de renda da Fazenda, eles sempre fazem essas contribuições extras, que é para aumentar mesmo o patrimônio previdenciário deles, pensando na aposentadoria. A dedução do imposto de renda, que eu disse lá atrás, é uma das vantagens, né? Então, o servidor ele pode contribuir até 12% da sua renda bruta e tributável para a SP Previdência e obter na declaração anual, né, conforme as regras da Receita, que é a restituição do imposto de renda. Então, muitos servidores eles fazem uma contribuição um pouquinho a mais que 7,5% para ajudar nessa restituição. Existe o Instituto da Portabilidade, que pode fazer com que o servidor traga lá o seu PGBL de alguma instituição financeira sem cobrar nenhuma taxa. Então, ele tem lá alguma previdência, algum recurso, ele quer fazer um aporte com aquele recurso que ele tem guardado, ou uma portabilidade, ele pode trazer para a sua conta e tornar o seu patrimônio um pouco mais gordinho. Um plano feito por servidores, né, como vocês, então a gente entende a máquina pública, a gente entende como funciona o sistema no serviço público, e fez um plano que se enquadra perfeitamente aí nas questões e no perfil do servidor público. No site da SP Previdência, a gente deixou um simulador disponível para que o servidor ele possa colocar o seu salário, sua idade, e fazer um exemplo conforme a sua realidade, para entender como seria isso lá no futuro. É uma projeção de como pode ser a sua aposentadoria lá na frente. Isso também pode ser com o auxílio dos nossos agentes, que podem prestar esse atendimento caso alguém deseje, é só solicitar que a gente encaminha. A SP Previdência, ela também dispõe do nosso programa de educação financeira e previdenciária, o programa Conta Comigo. O servidor público, a gente sabe, né, tem aí à sua disposição o consignado, e muitos servidores eles se enrolam e ficam endividados. Então, esse programa tem trazido muito casos positivos de servidores que conseguiram se restabelecer financeiramente e, assim, entender melhor como funciona o seu patrimônio previdenciário, conseguir acumular um pouco mais, porque conseguiu se organizar. É um programa bem interessante para o servidor público. O plano também oferece para o servidor coberturas de risco, morte e invalidez, de acordo com a necessidade de cada participante. A contratação é feita de forma individual e o participante escolhe a cobertura mais adequada ao seu estilo de vida, assim, e suas necessidades. Um exemplo, um servidor que não é casado, não tem filhos, não tem necessidade, portanto, dele contratar uma cobertura por morte. Então, para ele é interessante ele ter uma cobertura por invalidez. Já outro tem família, então para ele é interessante contratar os dois, mas também de acordo com a sua realidade e as suas necessidades. Quem ganhou a licitação da Previcom para oferecer essa cobertura foi a Mongeral Aego.
ela é uma das maiores seguradoras independentes do Brasil e dos maiores grupos de previdência do mundo. É ela que oferece a cobertura de risco para os nossos participantes. Nessa questão de benefício de risco, é uma segurança tanto para o participante como para os seus beneficiários, né? De repente, o servidor está ali no período, ninguém gosta de pensar nisso, mas isso faz parte da vida, né? E, de repente, acontece alguma coisa e ele tem essa cobertura, esse montante contratado pela seguradora é somado ao acumulado pelo participante, isso vira renda mensal, seja por invalidez, seja por renda mensal, para o servidor ou seu beneficiário. Os beneficiários desse plano são inscritos pelo próprio participante na sua área restrita. Quando a gente recebe a adesão do servidor, essa adesão ela é cadastrada e homologada. Após a homologação, o servidor recebe uma senha e um login de acesso à área restrita. E lá ele pode indicar os seus participantes. Lá também ele pode acompanhar suas contribuições, os rendimentos, os benefícios de risco que eventualmente tenha contratado, seus dados. Então, ele fica acompanhando esse patrimônio. Caso não haja beneficiário, como eu disse anteriormente, a fundação é sem fins lucrativos. Então, o acúmulo vai para o participante em forma de renda mensal, né, de aposentadoria, na ausência dele para os seus beneficiários, na ausência de beneficiários, vai para os herdeiros, tendo em vista que esse saldo não pode ficar com a fundação. As condições de aposentadoria para esse servidor que aderiu ao plano. Então, ele precisa estar aposentado pelo regime próprio para requerer aposentadoria previdenciária complementar e ele precisa ter, no mínimo, 60 contribuições ao plano da SP Previdência. Então, tendo, no mínimo, 60 contribuições e estar aposentado pelo regime do município, pelo regime próprio, ele pode requerer a aposentadoria da Previdência Complementar. O mesmo se aplica para a invalidez. Invalidez, ele precisa estar aposentado pelo regime próprio. Nessas condições de aposentadoria, o servidor, ele mesmo vai escolher a forma de recebimento, o período e os valores. É ele que vai determinar. Ele vai chegar no momento da aposentadoria, vai ver quanto ele tem lá acumulado, e ele vai decidir por quanto tempo ele vai receber e qual valor ele vai retirar. Quanto mais longo o tempo, menor a retirada. Quanto mais curto o tempo, maior a retirada. É ele que vai decidir. Lembrando que nenhum benefício é vitalício enquanto o saldo durar, e os benefícios podem ser reajustados anualmente. Então, esse ano você resolve tirar por 5 anos, e o ano seguinte você deseja fazer uma retirada por um período mais longo, além que o saldo vai sendo investido também, continua tendo o retorno dos investimentos. Se caso o servidor aderiu ao plano e ele deseja ou perdeu o vínculo, ou deseja sair do município, como que fica o plano dele? Nesse caso, ele pode optar pelo autopatrocínio, né? Então, ele continua vinculado à Previdência Complementar e as contribuições serão feitas por meio de boleto. Ele continua contribuindo e preenche os requisitos para, no momento da aposentadoria, receber o benefício dele. Ele pode portar. Ele vai portar integralmente o valor das suas contribuições. Tudo que ele contribuiu, tudo que rendeu, se houve contrapartida, tudo que ele quiser, tudo que ele tiver no seu saldo, ele leva para a Previdência aberta ou fechada que ele indicar. Então, ele leva o saldo integral. Se caso o servidor perdeu o vínculo com o município e ele deseja resgatar, ele pode resgatar todas as suas contribuições e o que rendeu, e uma parte que do patrocinador contribuiu com ele. A gestão da SP Previdência é administrada pela Previcom, uma fundação, como eu disse, sem fins lucrativos. Ela é fiscalizada periodicamente por diversos órgãos federais e estaduais, bem como auditorias externas, garantindo a segurança dos investimentos. O plano também é acompanhado pelo comitê gestor,
composto por servidores do município, indicado pelo patrocinador e participante, por meio de processo eleitoral. Além disso, o saldo das contribuições é inteiramente do participante, é inteiramente seu. O governo não pode dispor desse dinheiro, está vinculado ao seu CPF, é uma conta individual. Eu queria falar com vocês sobre a estrutura de governança da Previcom para a gente entender mais ou menos como funciona. Então, é a diretoria executiva, temos o conselho deliberativo, comitê de auditoria, o conselho consultivo, o conselho fiscal também, e gestão de risco, o mapeamento dos processos da Previcom. Comitê de investimento, a Previcom ela tem as auditorias externas, como eu disse, a Previc, o TCE. Então, a questão de governança e fiscalização, ela é bem organizada. E, além de tudo, dentro dessa estrutura de governança, a gente tem o comitê gestor, como tem o da SP Previdência, né? Que tem, inclusive, tem no site disponível quem são os membros desse comitê, que ajudam toda a estrutura no gerir do plano da SP Previdência. Vou falar um pouquinho da rentabilidade acumulada, né? Daqui a pouco quem vai poder falar melhor vai ser o Everaldo, que tem mais propriedade para falar sobre isso. Mas a Previcom mostra para os seus participantes que ela consegue, que ela tem uma rentabilidade além do que está sendo oferecido no mercado. Uma rentabilidade acumulada ficou superior ao alvo, né, que é IPCA mais 4. Então, a gente vem, mesmo com esse cenário difícil de pandemia, de crise, atingindo bons resultados de rentabilidade. Comparado ao CDI, que é um investimento comum, né, dá para ver que a Previcom com 157% e o CDI com 104%. Essa rentabilidade acumulada a gente trouxe para mostrar ela diante dos outros fundos de previdência de servidores públicos. Então, a Previcom, em 2021, teve uma alta rentabilidade se comparada aos outros fundos. Em segundo lugar aqui, está a FUNPRESP, que é do Executivo Federal, que ficou em 4,46%. Então, isso mostra que a política de investimento está no caminho certo. A curva de crescimento, a gente sempre apresenta o nosso patrimônio líquido desde dezembro de 2013, quando iniciou as operações. E hoje passa dos 2 bilhões em patrimônio, numa curva crescente nesse sentido de evolução. A credibilidade também é demonstrada no número de participantes, né? Hoje a gente está com quase 37 mil participantes, também numa linha crescente, desde o início das operações. E esse número é do fechamento de janeiro, então a gente sempre tem um número crescente mês a mês dos nossos participantes. Eu trouxe aqui as informações adicionais, o nosso site da spprevidencia.com.br e o nosso atendimento ao participante. A gente deixou à disposição também, caso alguém queira anotar aí para em algum momento ligar, tirar alguma dúvida, e a gente fica à disposição. Muito obrigada, mas eu volto ao final caso alguém tenha alguma dúvida, tá? Bom, obrigado, Josi. Acho que no final, possivelmente, alguns dos colegas que aqui estão vão ter perguntas a fazer. Claro. Eu queria, então, convidar o Everaldo a fazer a exposição dele e aproveitar e convidar todos vocês para amanhã. Nós temos uma segunda palestra
com o Luiz Felipe Vidal Arellano, que vai falar sobre as oportunidades e riscos da adesão ao regime de previdência complementar, que é conexa a essa exposição da Previcom. Batistella, então, vou começar agora. A primeira pergunta é, vocês me ouvem bem ou não? Eu ouço bem. Tá ótimo, Everaldo. Então tá bem. Algumas conexões, quando eu falo com o microfone, não funcionam. Está um barulho aqui, um temporal aqui no Alphaville que está dando medo. Josi, uma coisa, eu estou vendo 2 pessoas aguardando no lobby e já há um tempo é preciso admitir as pessoas no grupo. Tá aparecendo só uma pessoa para mim aqui, é o Davi, e eu tô admitindo ele e tá dando erro. Tá. Puxa vida. Bom. Também tentei admitir ele, também deu erro. Tá dando erro. Bom, tá bom. Pena. Mas ele entrou agora. Ok. Então, bom, é um prazer estar aqui com vocês. Me apresentando rapidamente, eu sou o fundador da PPS Portfólio Performance, que é a consultoria de investimentos focada em fundo de pensão mais antiga e mais tradicional do Brasil. Nós completamos 25 anos de atuação no fim do ano passado e nós trabalhamos por muito tempo, quase que exclusivamente para o setor privado, porque houve muitos problemas com fundos de pensão patrocinados por empresas estatais. Nós tínhamos que nos manter razoavelmente afastados, acho que vocês hão de compreender, mas hoje, inclusive, por exemplo, eu sou um membro externo, convidado, com poder de voto, no Comitê de Investimentos da Petros, que é o fundo de pensão da Petrobras, que tem 130 bilhões de reais sob gestão. E eu apenas aceitei o convite em julho do ano passado, porque hoje eu vejo que eles têm uma governança a toda prova, de primeira linha. Eu sou professor há muito tempo, comecei dando aula no Mackenzie com 28 anos de idade, em 1986. Eu sou engenheiro de formação, segui da Escola Politécnica da USP, depois eu fui fazer administração na USP também à noite, vi que não ia terminar, fui para o mestrado, cursei o mestrado, mas não consegui ter tempo de apresentar minha dissertação. É importante eu dizer isso, porque eu cursei o mestrado, eu não tenho o título de mestre. No entanto, o meu primeiro trabalho científico, vamos dizer assim, foi exposto em um evento no exterior em 1989, foi sobre avaliação de performance de fundos de ações, que é a minha grande especialidade, avaliação de performance de fundos, hoje não só de ações, não é? E essa é a origem da minha empresa. Então, hoje a PPS tem mais de 60 clientes, temos trabalhado para a Previcom desde o início, e o nosso contrato venceu em janeiro, estamos participando de uma nova cotação. Neste momento, eu não tenho esse vínculo contratual com a Previcom, mas não poderia me furtar a estar aqui com vocês explicando os investimentos. Espero que nós sejamos vencedores nessa nova tomada de preço e continuemos trabalhando para vocês. Quando falamos de investimento, é importante nós lembrarmos de algumas coisas que não são óbvias para quem não é da área de investimentos. Eu, antes de estudar finanças, realmente, se fosse apresentado esses vários tópicos aqui, que eu fiz uma listinha, eu ficaria surpreso. Realmente não era a minha área, mas é muito importante nós termos em mente várias coisas, tá? A primeira delas, que é fundamental. Tudo que se refere a investimentos é incerto. Em decisões de investimentos, a gente se baseia em probabilidades. Probabilidade de cenários econômicos, de para onde vai a bolsa, do que vai acontecer com os juros, do que vai acontecer com a inflação. E vocês vejam, você pode montar os cenários com o maior detalhe possível. Imaginem montar um cenário econômico em novembro, dezembro passados, e agora vem essa crise internacional por causa do conflito no leste europeu. As coisas mudam. Mesma coisa no final de 2019, se elaborar uma política de investimentos, se traçar cenários econômicos, e aí vem a pandemia dali a um mês, que começou em janeiro e foi decretada a pandemia pela Organização Mundial da Saúde em fevereiro. Também mudou tudo.
Importante nesses momentos, é importante lembrar disso, é ter sangue frio. Porque mesmo em 2008, quando da crise internacional financeira, quebra do Banco Lehman Brothers, etc., as bolsas no mundo despencaram, mas no ano seguinte se recuperaram. Também despencaram quando veio a pandemia em fevereiro, março de 2020 e depois se recuperaram. O caso do Brasil é um pouco peculiar porque nós temos aqui alguns outros atritos que não deixaram ainda a nossa bolsa se recuperar na mesma magnitude que as outras pelo mundo. Mas o fato é este, e tudo é incerto. Até mesmo quando alguém nos fala, puxa, existe um investimento que é o de menor risco, que é o aplicar na taxa Selic, que é um overnight estipulado pelo Banco Central, sempre será uma taxa positiva, não é? Nominalmente. E o CDI, que é uma taxa quase idêntica, vamos supor que seja idêntica à taxa Selic. Realmente, eu sempre vou ter um retorno nominal positivo investindo puramente em CDI. Porém, o que mede o meu poder de compra, e estamos aqui falando de trabalhadores, de funcionários públicos, de todo tipo de pessoa que precise criar uma poupança previdenciária para garantir sua qualidade de vida no futuro, nós estamos falando de poder de compra. O nosso poder de compra é afetado pela inflação. Portanto, eu só tenho ganho nos meus investimentos quando a rentabilidade dos meus investimentos é superior à inflação. Se a rentabilidade dos meus investimentos é inferior à inflação, eu, na verdade, tenho uma perda de poder aquisitivo. Nesse sentido, não é verdade eu afirmar que, quando eu aplico exclusivamente no CDI ao longo do tempo, eu estou livre de risco. Em termos de poder de compra, de poder aquisitivo, eu não estou livre de risco. Basta ver o ano passado, com uma inflação ao consumidor de pouco mais de 10% e um CDI que no acumulado rendeu pouco mais de 4%. Há uma perda significativa de poder aquisitivo para quem investiu apenas em CDI ao longo do ano passado. Então, a tarefa do investimento não é simples. Para isso existem os gestores profissionais, os mais conhecidos, claro, por nós todos, são os grandes bancos, não é? Os grandes bancos têm suas áreas de gestão de fundos, gestão de recursos de terceiros e vivem nos oferecendo seus produtos, seus fundos de ações, de diferentes estratégias, fundos de renda fixa de diferentes estratégias, crédito, etc. E há as boutiques ou os gestores independentes que concorrem com os bancos. A única maneira deles sobreviverem é entregarem resultados melhores do que os dos grandes bancos, obviamente. Então, enfim, há uma infinidade de casas gestoras no Brasil e não é uma tarefa fácil selecionar bons gestores. Eu estou aqui mostrando quantas dificuldades existem nessa tarefa de gestão de recursos de um plano de previdência e de qualquer tipo de recurso, não é? E quanto a essa tarefa de seleção de gestores, podemos dizer que a análise só quantitativa de performance passada, outra coisa a se lembrar, desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Eu comprar um fundo, aplicar dinheiro num fundo de investimentos que teve um excelente resultado no ano passado, não é garantia de que eu vou ter um excelente resultado neste ano. Nunca será. Até a legislação exige que qualquer um que faça propaganda de seus resultados coloque esse aviso sempre no seu material publicitário. Mas a seleção dos gestores não envolve só o lado quantitativo, envolve também o qualitativo. A visita às casas gestoras, a análise dos processos decisórios, a análise do currículo da equipe de gestão, a análise de planos de contingência, controle de risco, uma série de coisas, tá? Então, tudo isso compõe esse arcabouço de decisão, de alocação de investimentos. Bom, já que falei de gestores, vamos lembrar de mais uma coisa. Não existe essa figura que seria o gestor que antevê, no início de qualquer período, qual é a modalidade de investimentos que vai ser mais bem sucedida. Então, o gestor que começou março, fala assim, março o que mais vai render é o ouro. Eu vou vender tudo que eu tenho de ações, etc., vou comprar ouro. E aí ganho dinheiro em ouro. Aí entra abril, não, agora ouro não é mais.
agora o que vai ganhar mesmo é o índice Bovespa, vende tudo que tem, compra só o Bovespa. Além de essa ser uma gestão que nós chamaríamos de temerária, porque quando alguém erra e perde dinheiro grande, infelizmente não existe esse tipo de profissional. Ou se existe, está dando a volta ao mundo no seu iate e não contou para nós o que ele faz e que ele tem essa capacidade. O que existe em termos de gestão de boa qualidade é gestores que acertam, gestores que erram, e os bons são os que acertam mais do que erram e no médio e longo prazo vão agregar valor para nós. Gestor que acerta todo mês não existe. E eu estou muito acostumado com os nossos clientes, são mais de 60, 25 anos trabalhando para fundos de pensão. Claro, o participante de uma indústria, ele vê num mês o desempenho da cota dele negativo, ele liga furioso e fala, pô, esse mês era melhor eu ter deixado meu dinheiro na poupança. Claro, se adivinhássemos todos no início de cada mês qual seria, novamente, a melhor modalidade de investimento a cada momento. É importante termos isso em mente. Então, a gestão de recursos se baseia no quê? Na diversificação. Se baseia em que eu não vou aplicar todo o dinheiro da renda fixa só em CDI. Eu vou aplicar também em títulos públicos do Tesouro Nacional que pagam inflação mais juros. São as famosas NTNB. Mas tem as de curto prazo e as de longuíssimo prazo, que vão vencer lá em 2050, 2055. Outra coisa a lembrar, renda fixa é um termo enganoso. A renda só é fixa quando eu compro um papel de renda fixa e fico com ele até o vencimento dele. Aí eu recebo no final aquilo que foi pactuado, aquilo que foi combinado. Se eu comprar um título de renda fixa e eu quiser vendê-lo no mercado secundário antes do vencimento dele, eu posso até ter uma perda nominal, porque ao sabor das oscilações dos juros, o valor dos papéis oscila também. Imaginem que eu compro um papel que vai me pagar por 5 anos 10% ao ano. Comprei semana passada. E agora, por uma questão qualquer, um papel com esse prazo é negociado remunerando 11% ao ano. E o meu paga 10%. Eu só vou conseguir vender o meu papel para alguém no mercado secundário se eu der um desconto, um deságio, tal que, fazendo a conta da matemática financeira, quem o adquirir vai obter esse 11% ao ano, que ele obtém facilmente pegando o telefone e ligando para qualquer tesouraria de banco, enfim, em qualquer lugar que ele possa comprar um papel com as mesmas características. Então, enfim, vamos lembrar que fundos de renda fixa têm o que a gente chama de volatilidade na cota, assim como os de ações, só que as ações, claro, têm maior volatilidade. Então, como é que é feita essa diversificação dos recursos? Bom, são necessários modelos matemáticos. Se vocês tiverem interesse, em algum momento eu estou à disposição, a gente precisa de 1 hora inteira para apresentar o nosso modelo de alocação, que constrói árvores de cenários econômicos com milhares de cenários, usando uma técnica chamada vetores autorregressivos e simulações de Monte Carlo, e faz uma otimização estocástica. São coisas que nossos matemáticos entendem, mas para quem não está familiarizado, são só nomes diferentes. Mas o que eu posso dizer para vocês é que são metodologias bastante sofisticadas, no estado da arte no mundo. O fundo de pensão do Banco Mundial e o fundo de pensão do FMI, eu já os visitei lá em Washington, fui lá bater modelos, usam o mesmo modelo que nós usamos aqui, esse tipo de modelo matemático, ok? Então, essas decisões são sempre tomadas para otimizar a nossa alocação. O que é alocação? É decisão de quanto eu ponho em renda fixa, quanto eu ponho em ações, quanto eu vou investir no exterior exposto ao dólar, na minha renda fixa, quanto eu ponho em CDI, quanto eu ponho em pré-fixado, quanto eu ponho em crédito e assim por diante. Isso se chama alocação. Isso vem desses modelos, ok? Outra coisa importante a lembrar é que a gestão dos recursos é diferente da gestão da tesouraria de um banco. Esse pessoal nervoso no mercado, que agora compra e daqui a 1 minuto e meio vende, é diferente do que é a gestão de um plano de previdência. Se nós todo mês ficarmos mudando as posições do plano, vende e compra 20%, 30%, 50% do patrimônio, nós certamente seremos abordados pela Previc, que é o órgão supervisor
das entidades fechadas de previdência complementar e que vai provavelmente, eu suponho, autuar a diretoria dessa entidade por gestão temerária. Porque isso aqui é um transatlântico e não uma lancha que muda de rumo a toda hora. Ok? Então, enfim, esse é o nosso resumo, tá? E eu, a partir desses tópicos que são importantes de termos em mente, eu posso falar de como foi feita a alocação dos recursos do plano da SP Previdência. Neste momento, são recursos ainda de montante pequeno, portanto, não estão sendo investidos, diversificados em FIPs, Fundo de Investimento em Participações, que são os famosos Private Equity. Alguém poderia dizer, mas eu li nos jornais há pouco tempo que houve problemas seríssimos de fundos de pensão no Brasil investindo em FIPs. Houve. Depende de qual a finalidade que eu dou a qualquer ferramenta que esteja na minha mão. Eu posso pegar um martelo e construir uma mesa para as crianças do meu vizinho, ou eu posso usar meu martelo para agredir alguém e matar alguém. É o mesmo instrumento utilizado, a mesma ferramenta utilizada de maneiras bem diferentes. Eu posso usar derivativos para proteger minhas posições contra movimentos indesejados de preços, ou posso usar derivativos para ser um grande especulador e quebrar um banco, como tem a famosa história do Banco Barings, que tinha 200 anos e quebrou por causa de uma especulação nos anos 90. E assim por diante. Pode haver problemas de corrupção, de fraude, problemas éticos em qualquer modalidade. Estou falando isso para defender os FIPs, que são instrumentos muito adequados a planos de previdência. Mas, enfim, não há FIP ainda no plano aqui da SP Previdência. O plano é, basicamente, hoje, centrado na renda fixa, e principalmente na renda fixa, inflação mais juros, que são as NTNBs. Ele tem uma alocação de 9,5% mais ou menos, definida na política, não é? Em ações brasileiras, ações domésticas. Por quê? Porque nunca teremos certeza, mas no longo prazo espera-se que o investimento em ações renda mais do que o investimento em renda fixa. Esse é outro tema. Se vocês quiserem discutir um dia, reservamos meia hora, marcamos uma outra sessão. Vamos discutir investimento em ações, adoro fazer isso. Aliás, quando me apresentei no Falei, eu sou responsável por treinamento de conselheiros e dirigentes de fundos de pensão na Uniabrap, que é o braço de educação, de treinamento da Abrap, Associação Brasileira dos Fundos de Pensão, né, das entidades de previdência privada fechada. E, por fim, o fundo tem também um destino de alocação de 5% no exterior, exposto ao dólar. Puxa, mas no começo deste ano o dólar caiu, né? O real está se valorizando, apesar dessa crise toda. O Brasil estava muito barato e tem muita gente correndo para o Brasil. E, inclusive, com esta crise e as sanções à Rússia, existem benchmarks internacionais de ações, MSCI All Countries, etc., e a Rússia foi punida e foi retirada desses benchmarks. Qualquer um que esteja em Tóquio e invista num fundo que tem um benchmark amplo e está pondo dinheiro num fundo que vai vender o que tem na Rússia e redistribuir esse recurso, inclusive no Brasil. Quando a gente pensa em emergentes, o efeito de dinheiro que vem para o Brasil é maior ainda. Mas, enfim, neste começo do ano o dólar está caindo. Essa parte está indo mal. Por outro lado, a nossa Bolsa, apesar de muitos solavancos agora por causa dessa crise, ela veio bem em janeiro, fevereiro. Enfim, não se procura com o investimento de um plano de previdência obter resultados no primeiro mês a mês, semana a semana. Embora não é só no Brasil. No Canadá já perguntei a mesma coisa. Você faz a gestão de recursos para o longo prazo e é cobrado no curto prazo. Isso é inevitável. Eu espero ter dado uma introdução aqui, já vi que falei demais. Queria abrir para vocês abordarem, por favor, fiquem à vontade, estou à disposição para explicar qualquer coisa no que se refere aos investimentos. Geraldo, obrigado pela sua exposição. Nós estamos organizando também uma outra exposição semana que vem para outras entidades aqui da Prefeitura e a Fabiana tinha me reportado que você não poderia estar presente. Eu percebi agora a falta que vai nos fazer. Agradeço a sua participação
E se a gente pode abrir agora para as falas dos colegas que estão assistindo, a Marcela pediu para se manifestar. Por favor, Marcela. Boa tarde a todos. Vou pedir desculpa, não tenho condição de ligar a câmera, estou bem doentada, mas, enfim, queria agradecer a exposição aí, e eu queria só tirar uma dúvida, Everaldo. Pelo que eu entendi, eu não entendo muito. Então, a sua empresa é a que até janeiro tinha a gestão dos recursos da Previcon, é isso? Não. Vocês que faziam a decisão de alocação? Vamos separar, né? Você tocou um ponto importante, Marcela. Qual é o processo de aprovação de uma política de investimentos? A legislação reza que a política é preparada pela diretoria e aprovada pelo Conselho Deliberativo. Ora, a diretoria, para preparar uma proposta de política, ela precisa de um suporte técnico. Então, nós rodamos modelos e montamos o que se chama de fronteira eficiente, sugerimos várias alocações, cada uma com seu retorno esperado e seu risco. Obviamente, né, quanto maior o retorno esperado, maior o risco. Retorno e risco, é importante a gente lembrar, sempre vão andar juntos. Se alguém um dia te mostrar um investimento maravilhoso, que tem um retorno excepcional, maior, e não te mostrar onde está o risco, é bom procurar. E se você não encontrar o risco, isso só significa uma coisa, que você não encontrou, porque ele está em algum lugar. Não existe retorno superior sem risco superior também. Mas o risco não é nosso inimigo. O risco é o caminho que nós usamos de maneira controlada para obter retornos superiores, porque nós precisamos de retornos superiores. Por exemplo, o risco está em comprar ações de qualquer empresa que possa haver. Então, vamos lá. Nós montamos o modelo e oferecemos as várias alternativas para a diretoria executiva, com uma sugestão. E a diretoria escolhe uma alocação, por exemplo, entre de 1 a 12, eu quero essa alocação número 6, que tem um retorno interessante e um risco que eu suporto. Eu não suporto mais risco que está nas soluções 7, 8, 9, 10, etc. Não suporto, mas até esse risco aqui eu suporto. A diretoria leva ao conselho e o conselho aprova. Então, a decisão não é da consultoria. A consultoria prepara os estudos e oferece as alternativas para a diretoria. E a gestão dos recursos, essa então é feita por Itaú, BTG, enfim. Cada porção de renda fixa CDI, renda fixa crédito, imóveis, o que for, fundos imobiliários, se for o caso, é feita por gestores especialistas, que aí então também são escolhidos também com o nosso suporte. Consegui responder mais ou menos? Totalmente. Obrigada. Pois não. Eu estou vendo o William aqui com mão erguida. Sim, boa noite. Na verdade, minha pergunta não é nem para você, Everaldo. É uma pergunta mais para o pessoal da SP Previdência. Eu tentei fazer uma simulação pelo site agora, não sei se eu perdi alguma informação, mas ele está negando a minha possibilidade de simular porque eu ingressei no serviço público antes de dezembro de 2018. Eu gostaria de saber quando que o site vai estar preparado para a gente. Fabiana, é possível responder isso já? Sim, então, ele não está aberto porque a gente ainda não aprovou, não caminhou aí com todos os trâmites legais para permitir a entrada de ativos anteriores. O que acontece? A partir do momento que a migração ela for regulamentada e permitida, vocês optarem pelo plano de previdência complementar, vocês ingressam na fundação como servidores ativos, ou seja, no mesmo status de um servidor que entrou a partir da lei que implementou a Previdência Complementar no município. Então, William, o que você pode fazer? Você pode usar o simulador e como se fosse um servidor que ingressou a partir de dezembro de 2018. Vai dar o mesmo resultado. É o mesmo status de participante. Porque vocês vão entrar como servidores ativos com direito à contrapartida do patrocinador. Tá, entendi. Começo a fazer minha contribuição agora, né? De fato, não faz muita diferença, a menos com relação à minha aposentadoria. Tá bom, entendi. Obrigado.
Ô, William, tem uma outra informação que é importante, que eu acho que para algumas pessoas eu passei quem conversou comigo, para outras não. A Fabiana estava conversando, me informando, quando nós organizávamos esse evento, que a Previcom precisa aprovar o regulamento do plano de previdência complementar me foge o nome, mas no órgão regulador Na federal. Previc. Na Previc. E ainda, pelos prazos que ela me falou, ainda estamos no prazo que a Previc tem para aprovar o nosso regulamento. Ele não deve ter sido ainda aprovado. Não, na verdade, ele nem foi para a Previc, viu, Batistella? Porque o que acontece? A prefeitura, junto com a Previcom, com a Câmara, eles estão discutindo algumas questões relacionadas à migração, à possibilidade de ingresso do servidor que entrou antes da lei, enquanto ativo anterior, sem migração, né? E aí esse servidor poderia entrar no plano e não ter a contrapartida. Não quero migrar, quero ficar antes, vou entrar como se fosse uma previdência privada, sem uma contrapartida. Então, essas questões ainda estão sendo discutidas com a prefeitura, e aí precisam alinhar essas questões para poder inserir no regulamento e enviar para a Previc. Tá bom, entendi. Porque na verdade a questão muito importante para a gente é saber o que acontece e como que vai ser com as contribuições pretéritas, né? Que isso aí não é problema de vocês, é um problema do regulamento, claro. Isso mesmo. Tá bom, perfeito, obrigado. William, com as contribuições pretéritas, a gente vai ter um regulamento que vai, antes do início do prazo de migração, ainda deve ser publicado, pelo menos é essa a intenção. E a intenção da prefeitura é que na Secretaria de Gestão ou em alguma das páginas da prefeitura na internet se consiga calcular quanto seria o saldo do prêmio de migração. Entendi. Bacana, legal. Obrigado, Marcos. Assim, isso a prefeitura está programando. Tá ótimo, obrigado. A Betânia fez uma pergunta no chat que é assim: o saldo de cada pessoa aparecerá todo mês no site da Previcom. Esse saldo é exibido segundo a marcação a mercado? Não sei se é possível responder. Se é possível a Josi ou ao Everaldo responder essa pergunta. Eu posso responder. No caso do plano de vocês, sim, a mercado. Porque há um plano mais antigo em que há títulos que foram comprados NTNBs longas que pagam IPCA mais juros e foram adquiridas num momento que o juro estava bem grande, bem gordo. E essas boa parte está sendo contabilizada na curva. Quer dizer, numa base pro rata temporis. Portanto, você não vê oscilação como é típica das oscilações de preços do mercado financeiro. No caso de vocês, como a Previc não quer mais que se marque na curva, há uma série de restrições, enfim, aquilo que está na carteira de vocês, eu suponho que vai ser sempre marcado a mercado e, portanto, estará sujeito à volatilidade. Até aproveito, essas coisas não são simples, né? Para quem vê pela primeira vez, embora vocês tenham a expectativa de uma outra reunião na qual eu não poderia estar presente por causa de agenda, eu me coloco à disposição para marcarmos sim uma outra reunião, para falarmos mais tempo sobre investimento. Para mim é um prazer, mas só peço que vocês me consultem antes, minha agenda é um pouco complicada. Hoje, por exemplo, na hora do almoço, estava participando de um evento internacional. Tenho coisas interessantes para contar do que eu ouvi falar de fundos de pensão do Oriente Médio, da Ásia, da Europa, todo mundo muito preocupado com a inflação neste ano. Mas, enfim, minha agenda é complicada, mas para os amigos a gente sempre abre um espaço. Então, quero deixar aqui para vocês essa possibilidade, tá? Fiquem à vontade. O Luiz Felipe anotou aqui no chat também, se alguém não viu, que a questão das contribuições pretéritas ele pretende abordar na palestra dele de amanhã. Então eu já reforço o convite e indago se mais alguém gostaria de fazer algum questionamento. Se ficou alguma dúvida pendente.
Bom, foi feita uma pergunta aqui pela Camila, mas essa pergunta eu acho que é para amanhã, Camila. O aporte das contribuições pretéritas é só no momento da sua aposentadoria. Bom, então se ninguém mais vai usar a palavra, eu vou mais uma vez agradecer a presença do Everaldo, agradecer a presença da Josi, ao empenho da Fabiana e da Previcom para que a gente pudesse fazer esse evento, e agradecer aos colegas que estão aqui também, que nós podemos continuar esse debate, provavelmente vamos continuar esse debate dentro da associação. Fabiana, eu devolvo a palavra para você. Obrigada, Batistella. Eu que agradeço em nome da Previcom essa parceria de vocês. Estamos à disposição para marcar outras reuniões, outras conversas. Eu acho que quando o regulamento for para a Previc, quando essas questões, né, da migração forem resolvidas aí internamente, a gente pode voltar a esse assunto, reforçar a importância, reforçar os benefícios da Previdência Complementar, para que então aí os procuradores e os demais servidores do município possam fazer a melhor opção de acordo aí com o seu perfil e as suas necessidades. Obrigada, Everaldo, viu, mais uma vez, pela sua parceria, pela sua disponibilidade, Josi. Obrigada e a todos. É isso, Batistella. Estamos aqui para agendar em novas oportunidades. Bom, eu agradeço a ajuda, e com a Josi eu ainda me encontro no dia 15, acho que com você também, né? Uhum. E espero encontrar com todo mundo aqui amanhã, na nossa outra palestra. Bom, obrigado e uma boa noite para todos vocês. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Prazer em vê-los.